A abertura do programa de hoje é o paralelo do homem mais covarde da história da República. Aquele que cumpriu um voto golpista quando ainda deputado, homenageando o maior torturador da história deste país, é o mesmo que agora, com uma voz trôpega, mansinha, não dá explicações plausíveis para a ratazana que é, para a pulga, para o carrapato do rato que é, na sua tentativa de fuga. Bolsonaro é um covarde. Bolsonaro é um escorbuto. Bolsonaro é pura e simplesmente uma vergonha. E aquele que votou em nome de um torturador não aguentou nem 100 dias ficar em casa. Em casa. Não é numa cela, sendo torturado das piores formas possíveis, com pau de arara e coisas que ainda vão ser piores do que isso, como Dilma passou. Seu covarde, seu vagabundo, lixo humano. Só tivemos um ato de grandeza, de coragem e de dignidade neste sábado. Um ato. Foi Ismael Lopes, e depois a gente vai falar sobre isso. Esse é forte, hein? O cara foi lá pro meio da vigília, pano de fundo da fuga de Bolsonaro, frustrada pela sua prisão, e soltou o verbo, falou o que tinha que falar. Esse é forte. Esse cara merece, num futuro, ser nome de rua. Esse cara merece páginas de história. Dali pra cá, tudo é covarde. Há um transbordo de lágrimas na rede bolsonarista. Coitado do Bolsonaro. Torturado. Torturado é o cacete. Torturado é o cacete, com todo respeito. O cara que votou em nome de torturador, aquele, como disse a Suzana Botar na sexta-feira aqui, quem votava em nome de Ustra não aguenta um Xandão. Quem votava em nome da tortura não aguenta uma tornozeleira. E não me venham com não me venham. Não me venham com não me venham. Ah, mas ele estava ouvindo vozes. Vozes o cacete, torturado é o cacete, curioso é o cacete. Bolsonaro tinha um plano de fuga. O plano de fuga de Bolsonaro foi interrompido por uma ação imediata e enérgica das instituições que mostram como se faz. Como se faz. O Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt presentearam a contemporaneidade com a literatura de como as democracias morrem. Pois eu aguardo um especialista em democracia brasileira, alô João César de Castro Rocha, alô Pedro Serrano, alô tantos outros que eu poderia citar aqui. Eu espero uma resposta de como as democracias sobrevivem. As democracias resistem e sobrevivem dessa forma. Dessa maneira magnânima, da implacável forma de se fazer resistente aos golpes, aos covardes e àqueles que tentam manchar a história. Bolsonaro é tudo isso. E coube a Daniel Furlan, um humorista, um texto que eu quero compartilhar com vocês que achei preciosíssimo. O título é O Homem Sem Virtudes. Ele não é inteligente, ele não é esperto, ele não é culto, ele não é honesto, ele não é nem mesmo bem intencionado, ele não é corajoso,
Ele não sabe dar golpe de Estado. Ele não acumulou conhecimento sobre nenhuma área científica, política, econômica ou mesmo de anime. Ele não tem nenhum talento artístico. Ele não tem nenhuma tatuagem maneira. Ele não tem boa dicção. Ele não é capaz de escolher um corte de cabelo que não seja totalmente escroto. Ele fracassou como atleta. Ele fracassou como militar. Ele fracassou como político. Ele criou filhos tão escrotos quanto o seu corte de cabelo. Ele não sabe fazer flexão de braço. Ele não é bonito. Ele não tem abdômen sarado. Ele não sabe se vestir. Ele tem uma ferida fedorenta na perna que ele deixou infeccionar. Ele não digere camarão. O Homem Sem Virtudes, por Daniel Furlan. Fantástico texto que define um personagem esquecível, um personagem pormenorizado da história de um país tão vultuoso. Bolsonaro só não é esquecível para que fique a pedagogia de como sobrevivem as democracias. Mas Bolsonaro é esquecível até mesmo na sua intenção maligna. E tudo que ele rodeia está sendo pulverizado pela história da instituição do Estado democrático de direito. É um Estado de direito, mas um Estado democrático que tem resistido na equação mais iluminista de todas, com a tripartição dos poderes, a separação, ainda que na harmonia e na independência, numa tentativa contínua e dribladora de golpe. Seja no presidente do Senado, Maguari e dolorido, porque Lula não indicou o seu nome para o STF, seja na Câmara Baixa, com aquela rataria toda tentando golpe, seja em quem lá de fora tenta o tempo inteiro assediar a nossa democracia. Todos eles estão parando, dando de cara no muro limítrofe do golpe, no muro limítrofe dos que são esquecíveis, no muro que resiste, chamado Estado Democrático de Direito. Quem não gosta, que vá para El Salvador. Quem não quer democracia, que vá para os Estados Unidos. Quem não quer respeitar leis, que vá para a Hungria. Quem quer maluquice no comando, que vá para a Argentina. Não é isso que eles dizem quando, de alguma maneira, tentam nos pechar com vá para Cuba, para Venezuela. Saiam vocês que não aceitam as 4 linhas. A regra do jogo é clara. E tem VAR para pegar o Bolsonaro. E a pergunta que fica para o VAR é: que horas Bolsonaro começou a destruir o equipamento que é uma algema na sua perna? Tornozeleira eletrônica é algema e prisão domiciliar é cadeia. Prisão domiciliar não é hotel, não é ficar em casa, não é estar de férias ou de folga, é cadeia. Bolsonaro estava em regime prisional, humanitário, domiciliar, por uma série de benefícios que lhe foi dado, ainda que não o mereça. E agora perde, porque não há nada mais responsável no mundo dos adultos do que olhar para aquele que faz arte e falar: você perdeu o seu direito, você perdeu os seus benefícios, você poderia brincar no quintal, mas decidiu fazer arte, então você ficará no quarto punido. Isso para as crianças. E para os adultos? Se chama legislação. Regra, normatividade, lei. E aí vem um fenômeno, um hercúleo e homérico personagem da história recente desta república, chamado Alexandre de Moraes, que está fazendo, não pela coragem, eu não gosto de dizer que Alexandre é corajoso pelo que faz, porque quando a gente atribui coragem, nós estamos dizendo que sem o elemento da coragem
não seria capaz de fazer o que é o óbvio, o que é o necessário, o que é o seu cumprimento. E aqueles que não são capazes de cumprir as suas funções diante das profissões que assumem, não demandam coragem, mas pelo contrário, na justa medida aristotélica, se impregnam do vazio, do esvaziamento, da baixa reprodução de virtude chamada ausência de virtudes. E aí seria a covardia. Então não é a coragem, mas é o domínio perfeito da ciência jurídica. É o domínio perfeito da ferramenta. Alexandre de Moraes é um artesão do Estado de Direito contemporâneo. Alexandre de Moraes conseguiu pegar todo aquele barro ainda molhado do Estado de Direito e da manipulação da argila, está fazendo a estátua da justiça no tempo certo para que ela fique perene, para que ela não vá rachar na sua estrutura ali depois, com o herdeiro do bolsonarismo que queira de alguma maneira repetir os desfeitos deste canalha, limítrofe intelectual, moral. Não há espaço para outro Bolsonaro na história. Assim como não há espaço para os militares de 64. Esses eram vis, mas não eram burros. Bolsonaro é vil e é burro. Então nós já experimentamos na história desse país todo tipo de violência ditatorial. Não há mais espaço para permitir que nenhum deles, de nenhuma maneira, tente, pelo recurso que tentar encontrar, uma solução que rompa o Estado de Direito, que aniquile a dignidade da democracia, que guspa na nossa cara e rasgue as folhas da Constituição. Ele tentou, porque viu e porque burro, e parou sendo travado todas as vezes. Não será a última vez que nós teremos inimigos na trincheira. Pelo contrário, Bolsonaro, com isso, acelera o jogo. Vai se esvaziando. Só vai para a vigília em seu nome aquele que é tão frágil intelectualmente, espiritualmente, eticamente quanto ele. Mas o ardil, os perigos que rondam as esquinas da política brasileira, esses seguem sussurrando, soturno e sorrateiramente nos ouvidos do poder, tentando reorganizar o engenho da representação. Não da extrema-direita. Esqueçam a extrema-direita. O degradê precisa de algo pior. A direita era nosso inimigo, adversário do jogo jogado, mas do jogo democrático. A extrema-direita veio para patifar o jogo e não conseguiu. Então qual é a solução? Não é voltar para um comportamento ajustado, é marginalizar ainda mais. E o que tem pior do que a extrema-direita? Eu não sei, mas talvez saibamos, conheçamos ali na frente. E por isso temos que estar cada vez mais corretos, coesos, coerentes, firmes, empoderados, como um país que não aceitou ser violentado de novo. De novo. Bolsonaro tentou assediar a democracia. E ao tentar assediar a democracia, se sentiu na permissividade de tentar estuprar a democracia. E com isso ele foi punido a rigor. Alexandre de Moraes não dá nenhuma brecha, não abre nenhum poro, não permite nenhuma vazão para que este processo amanhã depois acabe dissolvido, como fora as intenções maquinadas, mas feitas pelas entranhas do ódio da Lava Jato. Porque não é o ódio que mobiliza a democracia.
E Bolsonaro representa o ódio. O ódio que está sendo punido não só com o rigor da lei, mas com a ironia do cosmo. O universo, ele é irônico. O universo, ele é tão perfeito. Creia você num Deus propagador de todas as coisas, mas creia você num universo que é autônomo. Mas Bolsonaro ser preso no dia do aniversário de Maria do Rosário, de quem lá atrás ele vomitou ódio. Ódio porque uma mulher, ódio porque de esquerda, ódio porque representava os direitos humanos. É de uma ironia tão gostosa de sentir, que faz com que a minha descrença em algo comece a se questionar. Talvez seja essa a única missão de Bolsonaro nesse plano e nessa existência, é fazer a gente duvidar que não tem algo maior. E que se algo maior, se for Deus ou se for o universo, independente do que for, pelo menos ele responde com justiça. No dia 22, no aniversário de Maria do Rosário, sem a sua mulher em casa, com um filho afastado, sem ninguém, isolado, abandonado, sozinho, atirado no calabouço, com uma voz mansa, bem diferente daquele arredio, daquele vultuoso, pela memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Bolsonaro, agradeça todos os dias que ainda lhe restam na torpe existência, que eu espero seja longa, mas não tanto, seja longa o suficiente para você regurgitar e deglutir todo o mal que você causou. Agradeça por não existir mais um Carlos Alberto Brilhante Ustra, porque senão ele faria com você o que você fez com a democracia. Ele te penetraria com o objeto mais perfurante, agudo, violento, que é o que você tentou fazer com o nosso país, que não é seu país, que não é o quintal da tua família de merda. Aliás, obrigado pelos filhos, Bolsonaro. Obrigado por não ter criado um filho decente. Um filho que pudesse romper com a maldição deste nome que tem que sumir do mapa da história da República. Porque, afinal de contas, os teus filhos são a tua cova. O Eduardo te colocou na tornozeleira. O Flávio te colocou na cadeia. Caberá a Carluxo, talvez, o parricídio. E a Jair Renan, talvez assistir de boca fechada, porque afinal de contas ele não consegue fazer nada. O grande legado que você nos deixou é uma herança genética do pior que a palavra família pode representar. Uma gangue de laço consanguíneo. Uma quadrilha parental. Não há espaço para vocês na história da República. Não há espaço para vocês na nossa história. Minha e de tantos outros que comemoram, porque Bolsonaro, veja só, o país foi às ruas na sua prisão, Bolsonaro. Mas não foi para protestar. É para comemorar. É para respirar aliviado. Até porque o ar que nós respiramos hoje, você nos tirou, desgraçado. O ar que nós conseguimos hoje respirar sem o peso da sua presença em liberdade,
Você sufocou de tantos dos nossos que padeceram na guerra contra o bolsonarismo, porque as 700 mil mortes do Covid, pelo menos 400 atribuindo a você, foi de uma guerra contra o fascismo brasileiro. Todo tombado da Covid não parou diante de um vírus. Parou, porque você era o inimigo da pátria e conseguiu matar as nossas famílias. E é por isso que hoje, quando respiramos, respiramos aliviados. Por nós e pelos que tombaram. E pelos que virão. Porque aqueles que virão, nós não queremos que passem nunca mais pela dor e o sofrimento que nós fomos incutidos a passar. Pelo seu desprezo à vida. Pelo seu desprezo à dignidade. Pelo seu desprezo à saúde e à ciência. A memória pesa. Quando a gente lembra aqueles que morreram de Covid. E pensar que esse vagabundo tivesse feito o básico que o mínimo de um ser humano teria que fazer, independente do cargo que ocupasse. Muitos estariam ainda aqui. Então eu não quero que você morra sem ar, Bolsonaro. Não agora. Eu quero que você seja destruído com reputação, com representação, com tudo aquilo que você só valorizou. Você é o homem sem virtudes. E hoje a gente lava a alma. Mais uma vez a gente lava a alma. Vendo que esse país não tem dono. Não há Brasil sem democracia. E não há tirano que mande na democracia. A história foi implacável. A memória é eterna. E o espírito da República é livre.